Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, estou passando aqui para nossa resenha sobre futebol. Dá o like no vídeo aí, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber a notificação. Eu quero falar novamente de uma situação que outro dia eu falei sobre o Grêmio e agora eu quero falar sobre o Internacional, que é o seguinte: a Conmebol fez um vídeo entrevistando alguns jogadores para falarem dos seus comandantes técnicos, dos seus treinadores. E isso foi feito também com o Internacional. E jogadores como Edenilson, D'Alessandro e Paulo Guerreiro falaram sobre o que eles pensam deste novo momento do Internacional que tem o comando do Eduardo Cudê. Bom, o Eduardo Cudê chegou no Internacional e, como a gente sabe, ele já chegou tendo que mostrar trabalho nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e já pela frente ele tinha uma estreia em fase de pré-Libertadores. Duas passagens, né? Ele tinha uma fase de pré-Libertadores, jogos de ida e volta, e uma segunda fase de jogos de Libertadores, ida e volta, para só depois, como acabou acontecendo, ele entrar na fase de grupos. E o Eduardo Cudê, ele foi, como é que eu posso usar um termo, precavido ao extremo, porque ele não conseguiu soltar o time daquele jeito que a gente imaginava, que a própria direção do Internacional imaginava quando contratou o Eduardo Cudê, que seria aquele futebol mais audacioso, aquele futebol que joga da mesma forma quando joga dentro de casa no Beira-Rio ou quando sai para enfrentar o adversário longe de casa, mas isso acabou não acontecendo. Por quê? Segundo o próprio Eduardo Cudê, porque ele estava chegando, ele precisava conhecer os jogadores, ele trazia um novo preparador físico, ele trazia uma nova comissão técnica, ele recebia jogadores diferentes nesse elenco e ele precisava não acabar eliminado na fase da pré-Libertadores, porque senão ele prejudicaria o próprio ano do Internacional e o próprio ano dele, Eduardo Cudê. A partir desse momento, quando ele conseguiu a classificação depois de passar pela fase da pré-Libertadores, ele chega na fase de grupos e ele faz um jogaço contra a Universidade do Chile dentro do Beira-Rio. E é um jogaço em que o Internacional foi intenso, em que o Internacional marcou alto, em que o Internacional obrigou o adversário a errar e que o Internacional jogou muito quando tinha a bola. O Internacional era intenso com e sem a bola. Sem a bola, intensidade de marcação; com a bola, intensidade e velocidade de transição. E era um jogo, por exemplo, que ele não tinha o D'Alessandro. Eu quero falar justamente, começar pelo D'Alessandro, porque desde que chegou no comando do Internacional o Eduardo Cudê, ele tentou transformar, ele tentou reposicionar o D'Alessandro no time. E ele botou o D'Alessandro numa função que até então ninguém imaginava, como um segundo atacante. Tentando dar essa qualidade de passe que tem o D'Alessandro para facilitar a bola chegando num segundo jogador que eu quero citar, que é o Paulo Guerreiro. E o Paulo Guerreiro, por exemplo, na entrevista para a Conmebol, ele diz o seguinte: olha, para mim melhorou, porque eu sou centroavante, eu vivo de gols, eu dependo que a bola chegue em mim. A gente sabe que a maneira que jogava o Internacional até o final do ano passado, não vou nem citar o Inter do Zé Ricardo, porque o Zé Ricardo entrou mudo e saiu calado. Eu vou pegar o Inter do Odair. Aquele Inter do Odair era um Inter reativo, que por vezes, principalmente quando jogava longe de casa, ele não jogava com os setores muito aproximados. E com isso o Internacional esperava que o adversário errasse para que ele pudesse assim agir no contrafluxo, agir no que a gente chama de reação. Bom, e aí o Eduardo Cudê reposicionou algumas coisas no Internacional. E entre essas coisas, o terceiro jogador que eu quero falar, Edenilson. Porque o Edenilson hoje tem uma função no Inter vital. O Edenilson é um jogador que marca, o Edenilson, além de marcar direto, ele auxilia a marcação indireta e quando precisa sair para o jogo, ele sai para o jogo. E quando precisa pisar na área, ele pisa na área. E quando precisa fazer gol de cabeça, ele faz gol de cabeça. E quando precisa que ele tenha aquele pulmão privilegiado, ele também consegue botar isso dentro de campo. Então esses três jogadores são fundamentais nesse esqueleto de time do Eduardo Cudê. Tanto é verdade que o D'Alessandro, nessa entrevista para a Conmebol, quando ele foi perguntado sobre a mudança de esquema, como é que ele está se sentindo, se sente mais à vontade ou não, e eu até acredito que na sequência da competição o D'Alessandro seja uma alternativa do Eduardo Cudê no banco de reservas. Eu estou acreditando no D'Alessandro jogando num segundo tempo, sendo um jogador para entrar no time reserva, mas o D'Alessandro diz o seguinte: mudou um pouquinho. Claro, o D'Alessandro foi gentil, porque se ele diz assim, olha, mudou completamente, a gente sabe que mudou completamente, mas isso poderia ser mal interpretado em agradar o Eduardo Cudê e daqui a pouco desagradar o Odair. E o Odair era um jogador que era um treinador que tinha o time de jogadores nas mãos, que tinha o vestiário nas mãos. Então os caras gostavam do Odair. Então por isso que tem esse cuidado até no momento. Para elogiar o Eduardo Cudê, não precisa diminuir o que fez o Odair. Até porque o Odair fez bastante com aquele que ele tinha em mãos e com aquele esquema que era o entendimento dele para o sistema de jogo que ele, o Odair, queria colocar no Internacional. Mas é interessante, primeiro esse trabalho que está fazendo a Conmebol, de ouvir os jogadores falando dos seus treinadores, e é bacana esse tipo de
leitura dos atletas, né? Porque a gente está falando do cara que é o mais regular do Internacional, que é o Edenilson, do jogador que ainda é o mais importante dentro do grupo, que é o D'Alessandro, e do Paulo Guerreiro, que chegou com a missão de fazer gols e que foi a principal contratação do Internacional dos últimos anos. Então é muito importante que esses jogadores tenham entendido e saibam explicar o que eles consideram desse conceito de futebol do Eduardo Cudê, desse sistema implementado pelo Eduardo Cudê no Internacional. Te inscreve aí no canal, deixa o like no vídeo, espalha nos grupos de WhatsApp e clica aí no sininho para receber notificação. Abraço, até mais!